Hallo, hallo, liebe Leute. Boa noite na Alemanha. Boa tarde no Brasil. Saúde para quem precisa, leitura para quem que todos precisam, né? E muito mais neste período que ainda se segue de pandemia, por mais que 90% da população acredita que esse troço já passou, né? Estamos aqui direto de Munique, capital da Baviera, junto do meu lado aqui, pelo menos virtualmente, com o escritor, com o historiador, agora com o midiático Rodrigo Trespa. Hoje vamos fazer um bate-papo referente à data do 25 de julho, né? E fazendo referência, obviamente, a um ano, 1824, que também é título de livro, né? Então aqui, ó, quem está me acompanhando, 1824. Na minha tela aparece invertido, mas não está para você que está vendo aí de casa, né? Então podem aí adquirir o 1824. Tenho aqui direto do Brasil para a Alemanha e quero dizer que nós estamos, né, conectados aí com o Brasil, com o mundo, né? Inclusive nas Olimpíadas, né? Então, múltiplos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Boa tarde, Rodrigo Trespa. Boa tarde, Denis. Boa tarde quem nos acompanha, seja no Brasil, seja na Alemanha, na Europa já. Boa noite. É sempre um prazer poder falar com um amigo, poder falar com o Derhut e, né, com a Lise, com o pequeno Thomas, e falar de um tema que é bastante caro para mim e para todos nós que acompanham, que estão acompanhando, assim imagino, é o tema da imigração alemã, e especialmente no 25 de julho, né, véspera de 25 de julho, data magna da imigração alemã no Brasil, já estabelecida há algum tempo, e uma data que a gente sempre costuma lembrar aí da história dos nossos ancestrais, da história da imigração, de todos aqueles que fizeram um esforço tremendo, um sacrifício enorme de deixar a Alemanha, deixar a Europa e recomeçar a vida, ou começar a vida num novo continente e ajudar a construir um país que estava nascendo ainda como nação independente. Bom, Rodrigo, a gente agora vai ter um ciclo de atividades, né? De datas importantes. Nós lembramos dos 200 anos da imigração alemã, né? Com 1824, né? Mas também temos aí data redonda agora, né? Em 2022 temos os 200 anos da questão da independência do Brasil, né? Então, como é que tu vê essa relação da independência do Brasil com a imigração alemã? Na verdade, elas estão intrinsecamente, né, ligadas, né? O fato de que o Brasil passava por um período de transição, deixando de ser uma colônia, deixando de ser um lugar onde se explorava, basicamente, quando o Dom João VI vem para cá em 1808 e traz todo o aparato português, começa a dar ar de nação, né, de estrutura, com escolas, universidades, bibliotecas, que nada disso tinha no Brasil naquela época. Então, assim, e daí em diante, até 1822, quando de fato há o rompimento, em 7 de setembro, e a imigração alemã está ligada com isso, porque, afinal de contas, o projeto que estabelece a vinda de alemães para o Brasil independente, já havia um projeto inicial no período colonial, né, que vai trazer, que vão trazer alemães de língua, populações de língua alemã, né, para o sul da Bahia,
para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, com os suíços, né, os franco-suíços, mas também havia muitos colonos de língua alemã. Então, às vésperas da independência, né, às vésperas da ruptura, já que se vinha se alinhavando já há 1 ou 2 anos no mínimo, o Bonifácio envia para a Alemanha o Schiffer para buscar colonos e soldados. É bom que se diga, às vezes as pessoas esquecem dos soldados. O interesse maior do Dom Pedro era militar, para trazer, e o Schiffer vai para a Europa, vai para a Alemanha antes da independência, antes de 7 de setembro. E a partir de 23, 24, começam a chegar as levas do Rio de Janeiro, e com destino inicialmente foram enviadas para Nova Friburgo, as primeiras levas, e a partir de julho de 24, então, todas as levas subsequentes, né, até o final do primeiro reinado, vão ser enviadas para São Leopoldo. Algumas, né, vão criar ainda 3 forquilhas no litoral gaúcho, algumas colônias em São Paulo, Santa Catarina e Paraná, mas basicamente é São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, assim, falar de independência, então, inclusive a própria nossa Internacional, no Rio de Janeiro, fez um evento ano passado, do qual eu participei, falando sobre o bicentenário da independência e falando sobre essa relação dos 200 anos com a migração alemã, que afinal de contas está interligado, né? A gente lembra, às vezes, pessoal, eu fico, às vezes, as pessoas lembram, mas o Brasil não teve independência. Sim, de fato, é realmente muito curioso que o Brasil tenha sido o único país da América do Sul, por exemplo, que não tenha sido uma república, né? E que não tenha tido uma guerra civil como aconteceu em outros países, né? Mas o Brasil teve que expulsar, assim, tropas portuguesas, né? Tanto da Cisplatina, o atual Uruguai, principalmente, quanto de Salvador, na Bahia, né? No nordeste do Brasil. Então, havia necessidade de um exército imperial que o Brasil não tinha, e o Dom Pedro achava que esses colonos podiam ser traídos da Alemanha, como de fato vieram, né? Por intermédio do Bonifácio. Então, assim, falar de 200 anos de independência é falar também de migração alemã. Eu acho que de agora em diante, né, desse ano, 2024, vão se intensificar os eventos, vão se intensificar as reflexões sobre esse período, porque é sempre importante falar isso, né? Não é uma data, eu pelo menos não considero assim uma coisa ufanista, vamos exaltar alguém, enfim, ou rebaixar alguém. Não, na verdade, é um momento de reflexão, né, de ver o que deu certo, de tentar entender esse processo todo. Afinal de contas, a contribuição germânica na Constituição do Brasil foi muito grande, né? Então não pode deixar de lado. Bom, vamos pensar assim, né? Queria primeiramente já dar o oi aqui, temos participações já, né? Segundo, vamos ver aqui no nosso atualizando, né? A Mariane Raida, né? Seja bem-vinda, né? Dando aqui o oi dela, né? O ponto que as pessoas colocam, isso é muito forte na cabeça, né? É que em 1824 chegou um barquinho no Rio dos Sinos, entrou pelo riozinho, parou numa esquina, né? Desceu lá, foi recepcionado, e aí então fundou-se São Leopoldo. Né? É quase que uma conexão que ela, vamos dizer assim, é quase mágica, né? A gente sabe que isso não foi bem assim. Né? A própria questão que nos diz assim, por exemplo, mas os alemães vieram para ocupar as terras que estavam vazias da real feitoria do linho canho, também não foi assim. Ela estava bem ocupada com aproximadamente 300 negros, né? Entre outros, né, que trabalhavam na feitoria, e não tinham saído ainda quando eles chegaram, né, pelo que consta nos registros. Então, assim, Rodrigo, o que tu pode nos dizer rapidamente sobre o dia 25 de julho de 1824, que dali chegou o dia do colono e também, casualmente, chega o dia do motorista? Eu acho que quando a gente trata a história como... Por isso que eu disse, acho que as datas elas são importantes, mas a gente não pode fazer daquilo uma festividade simplesmente para fazer uma festa como se fosse cantar um parabéns. Eu acho que a história ela merece um pouquinho mais de respeito. E sim, quando a gente generaliza as coisas, e o 25 de julho, primeiro porque, assim, não que isso faça importância para mim, tá? Eu acho que não vai mudar a questão toda da importância da data, seja no dia 25 ou no dia antes, né? Porque
é muito provável que eles tenham chegado um pouquinho antes do dia 25. Eles estavam em Porto Alegre no dia 18, foram recebidos pela província, e no dia 23 ele escreve uma carta, ele deu alimento a eles, deu roupas, porque muitos tinham pouca roupa e aqui chegaram no inverno. Lembrando que quem deixava a Alemanha naquela época não deixava a Alemanha do século XXI, é uma Alemanha que passava por dificuldades econômicas, passava por guerras, enfim. Quem emigrou em situação de pobreza. Então, assim, eles estão acolhidos em Porto Alegre, e no dia 23 o Visconde de São Leopoldo, o futuro Visconde de São Leopoldo, escreve uma carta para o imperador, dizendo que eles já haviam deixado a capital com destino a São Leopoldo. Então, provavelmente eles devem ter chegado antes do dia 25. Mas, independente disso, a própria Constituição, e eu até falo no capítulo do livro, na primeira parte do livro, sobre isso, né? O que são esses alemães? Porque ali na primeira leva está representado um pouco de tudo o que viria a ser a imigração seguinte, né? Havia, em sua maioria, pessoas de idade, alguns jovens, crianças, né, bem novas, casais em segundos casamentos. Então, assim, havia, porque em um período de guerra, muita gente casava, que perdia o marido, perdia a esposa, a situação de miserabilidade, o número de doenças era muito grande na era napoleônica e na Europa em geral. Então, assim, a primeira leva é o reflexo de muito, assim, uma representação de muito do que viria depois. Havia pessoas do norte da Alemanha, do sul da Alemanha, do centro da Alemanha. Então, assim, e isso também é importante falar, porque as pessoas lembram, assim, quando a gente fala Alemanha, lembra a Alemanha como se a Alemanha já fosse um país constituído, com uma constituição própria, todo mundo vestindo a mesma roupa, todo mundo falando o mesmo dialeto, e isso não era assim, né? A gente precisa... E é por isso que acho que as datas servem para isso, para refletir. Havia pessoas que pagaram por sua passagem, havia aqueles que estavam com dificuldades financeiras, o governo pagou, né? Como doou a questão das terras. Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Precisa saber que esse pessoal, esse barquinho que viajou e chegou aqui alegremente, como a gente vê a célebre tela do Seuner, inclusive é a tela da capa do livro, né? Para quem não conhece, né? Está no Museu do Visconde de São Leopoldo, e agradeço mais uma vez a permissão, né? Que o museu deu para mim usar ela na capa do livro. Ali pessoas que às vezes não poderiam não se entender, porque são de regiões diferentes, falando línguas diferentes, níveis de instrução diferentes, e eu acho que isso é importante falar, né? Isso é importante entender. Eu até falei agora, hoje pela manhã, e também durante a semana, sempre que tive a oportunidade, porque quando a gente fala Alemanha, ou alemães do século XIX, a região sul do Brasil tem uma noção mais ou menos considerável do que é a imigração, né? Normalmente as cidades comemoram, enfim, tem né, os pomeranos, os Runics, os westfalianos, enfim, tem uma noção. Mas o resto do Brasil, ou de modo geral, né, a população de modo geral, entende a imigração alemã, que é aquele cara que aparece na Oktoberfest, né, que ele tá com um caneco de chopp, uma lei de arroz, um chapéu com peninha, que é uma figura representativa de uma região alemã, né, e não de toda uma Alemanha. Então, acho que isso é importante. E quando a gente fala, por isso que eu fiz no livro a parte que explica sobre a chegada deles no dia 25, né? Isso aí, ilustra muito bem o que a Alemanha vai deixar partir, né? Está no prólogo ali, a partir da página 11, e que eu descrevo a chegada dessas pessoas, né? E pessoas de tez clara, olhos claros, né, que não era comum também no sul do Brasil, falando uma língua diferente, muito diferente das línguas latinas, do espanhol, do português, do próprio francês, do italiano, que se assemelha muito à nossa língua. Ou seja, falam uma língua completamente estranha, professam em sua maioria um credo que não era o credo brasileiro, oficialmente o credo católico. Então, assim, tudo acho que a partir do dia 25 de julho tu pode pegar e explorar ali cada casal que chegou, que foi o que eu fiz no primeiro livro, para tentar dar uma ideia para as pessoas do que era a Alemanha e do que era essas dificuldades das pessoas passarem
viajarem 3, 4, 5, 6 meses no navio com mulheres grávidas, com crianças pequenas, né? Muitos perderam parentes. Eu tenho aqui, eu falo no livro relatos de pessoas de cartas que a gente tem, de pessoas que enlouqueceram, né? Entraram em depressão, que a gente chama hoje de depressão, né? Deixam a Alemanha, sabem que não vão ver mais pais, parentes e amigos, e embarcam no porto, e quando chega no meio do Atlântico, diz, pai, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? E relatos de pessoas que ficaram perturbadas, enfim, por isso. E também aqueles que mantiveram contato com a Alemanha depois de ter voltado, depois de ter chegado aqui. Então, acho que é bem uma representatividade. Acho que o 25 de julho a gente pode, volto a dizer, independente se foi no dia 25, um pouquinho antes ou não, mas fazer essa reflexão, acho que é importante, assim, para a gente poder tentar entender da dificuldade de que era naquela época, de se viver naquela época, né? Embora hoje a gente tenha muito mais facilidade, às vezes esquece, né? Comunicação, alimentação, roupas, né? Acho que a gente já conversou sobre isso uma vez, teve a oportunidade de falar. Eu descobri algum tempo atrás o inventário do meu ancestral que migrou, né? Alguns anos antes de ele vir para cá, e ele era um carpinteiro, e ali retrata, através daquele inventário, consigo imaginar ele numa carpintaria, né? Na Alemanha, a própria casa dele também, está tudo anotado, o que ele tinha de roupa, o que ele tinha de móveis, e a gente vê que é muito pouco, assim, perto do que das facilidades que a gente encontra hoje, né, para roupa, para alimentação, e que eles não tinham isso. Né? Eu posso dizer assim, Rodrigo, que eu tive a oportunidade de conhecer diretamente a minha ancestral, né? A minha bisavó era alemã, e ela pôde me contar o que ela passava. Ela veio com 13 anos, então já tinha uma certa memória, né, para poder contextualizar o ambiente. E a gente vê como a pessoa nos fala, a gente imagina, e depois, quando a gente vai encarar a realidade, como a gente constrói uma versão própria das coisas, né? Então eu pergunto assim para ti, hoje a imigração alemã imaginada por grande parte da população, né, que tem descendência alemã, não é muito mais romântica e com um aspecto muito mais bávaro do que realmente foi? É muito mais romântica, e eu, infelizmente, constato que muito mais comercial, Denis. Às vezes, sabe que eu sempre fiz as coisas, meu trabalho sempre foi pautado por amor àquilo que eu faço. Eu não faço aquilo porque, até porque eu não trabalhava com isso, né? Eu tinha, com pesquisa, com história, eu fazia isso como hobby. Hoje é a minha vida, né? Hoje eu vivo disso, mas eu tinha uma outra profissão e eu fazia isso como hobby. Então eu fazia porque eu gostava disso, que eu gosto disso. E eu muito me entristece quando eu vejo as pessoas procurarem informações sobre os seus ancestrais, basicamente nomes e datas, né? A data que migrou ou imigrou, né, que chegou aqui, e o nome do navio e o registro. Para quê? Obtenção de cidadania. Isso me deixa muito, porque eu não vejo nenhuma objeção em quem faça isso, porque, enfim, tem a possibilidade, se tem o direito, enfim, mas eu não vejo isso como a ideia principal, entende? Eu acho que a imagem hoje que se tem, ela é muito comercial nesse sentido, é muito fabricado. Tudo é muito... a imagem que se vende da imigração é a imagem que hoje, infelizmente, para quem não vive aquelas questões culturais, né, ela é a imagem da Oktoberfest. E ela é uma imagem caricata. Ela, né, e as pessoas que buscam, às vezes, conhecer os seus ancestrais, não buscam conhecer como eu busquei, por saber o que eles comiam, que trabalho eles tinham para plantar, vinha uma enchente, destruir tudo, começa de novo, planta, matam criam o gado, matam, armazenam aonde? Não tinha geladeira, não tinha eletricidade, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha rádio. Como fazia para se comunicar? Morria alguém, ficavam sabendo, às vezes um ano depois ou mais.
todas essas dificuldades da época. Então, isso me moveu a procurar as coisas. E nunca me interessei, nunca foi o saber que data ele estava no registro para poder conseguir uma educação melhor, um emprego melhor na Europa, né? Então eu acho que isso a gente vê muito isso hoje. Eu constato muito que as pessoas não querem nem saber quem ele é, se ele passou trabalho ou não. Se ele tem um nome alemão, se ele emigrou, veio num barco e pode me deixar a chance de ir para a Europa, é melhor. E isso me incomoda, sabe? Porque, como eu falei, não era esse. Não que não seja possível fazer isso, né? Se existe uma lei, não é esse o problema. Mas entende esse imediatismo, essa questão muito como um diploma universitário, né? Que não significa iluminação, né? Em muitos casos. Então acho que precisa ter, é importante ter. Mas acho que é que nem a cidadania. Acho que é importante conhecer realmente os seus ancestrais, ter essa questão de valorização. Eu acho que o 25 de julho, o mês de julho é um mês para isso, para exercitar isso, para procurar raízes, para deixar registrado. Faço um convite aqui, quem gosta de história, quem está procurando a cidadania alemã, né, que faça também o registro, guarde fotos, vá no museu, ajude o museu a se manter, ajude o Museu Visconde de São Leopoldo a se manter, outros museus, Brasil afora, que passam por dificuldade, vão lá, usam o acervo do museu, usam o acervo do arquivo público, do arquivo histórico, ajudem a manter, ajudem a manutenção. Eu vou contar um dado que não sei se as pessoas sabem, mas os arquivos gaúchos aqui, eles tiveram restrição de pessoas numa época, porque as pessoas iam para o arquivo para roubar os documentos. Sério isso? Então, sério isso. Então, assim, isso aí valorizar a história? Não é. É uma questão comercial. Eu quero conhecer a história porque ela vai me dar direito a alguma coisa. Isso, para mim, é chocante. Mas e tem. Então, os registros, os códigos, arrancavam as páginas onde estava o códice, o registro de chegada do imigrante, para apresentar para a embaixada. Em vários casos, não foi um nem dois. Então, isso me chateia. Eu prefiro que olhar pela questão realmente cultural, sentimental, essa questão, essa experiência que tu teve, que tu falou e relato que eu tive com a minha bisavó. Ela também, não foi ela que migrou, né? Foi o pai dela, o avô dela. Mas ela me contava, tinha coisas do porto, da viagem, enfim. Eu era muito pequeno, não entendia muito, né? Sobrou muita pouca coisa de memória. E a memória, ela, que nem tu disse, ela tem muito, a memória, a gente guarda aquilo que é interessante para nós e também repassa aquilo que é interessante. Até quem quiser ler uma outra dica aí é o Lavrador e Sapateiro, que eu trabalho com isso na migração alemã também, é interessante. Porque a memória é isso também, né? Ela é seletiva. Ela seleciona aquilo porque muita gente não quer dizer que o seu ancestral que migrou da Alemanha, de repente lá era um ex-presidiário, de repente lá era um perseguido da polícia, de repente lá era alguém que deixou a mãe morrer num coisa de medicância, de repente lá era alguém que não tinha ninguém, e muitos vieram, a maioria veio assim. É só buscar os registros. E eu tenho alguns assim, não tenho nenhum tipo de vergonha em dizer isso. A situação não era realmente boa na Alemanha. Então, mas aquela coisa, né, Rodrigo? Se tivesse boa, não tinha vindo, né? Sim, eu acredito. Ninguém deixa o seu país estando bem. A dificuldade, né? Deixa eu mandar aqui um abraço também. A Carmen Bruna nos mandou um abraço, uma boa tarde aqui para nós. Boa noite em Munique aí. E também lembrando, a Mariane Raida também escreveu. Quem quiser, mande seu comentário no Facebook, no YouTube, e aí a gente replica perguntas também para o Rodrigo Trespa. Lise. Bom, tem essa questão de que eu acho que tem que fazer uma diferenciação de quem imigrou há 200 anos atrás e quem está imigrando agora, né? E quem está imigrando da Alemanha para o Brasil, o do Brasil para a Alemanha também, né? Porque vocês dois falaram agora, ninguém deixa um país onde o negócio está bom, né? Mas eu te pergunto, Denis, você saiu do Brasil porque não estava bom? A pergunta que eu deixo aí, e o Rodrigo pode nos completar, hoje a gente pega um bonito de um avião e pode fazer um teste em vários lugares. E tinha um vizinho português aqui que ele parava meio ano em cada lugar até achar o lugar que ele quer ficar, né? E Portugal não está tão mal assim, não. Mas ele
tinha um espírito um pouco, vamos dizer assim, aventureiro, mas não tinha o risco de vida, né? Tu tem Eu como acho. pagar. Naquela época, tu saía da tua casa, tu não tinha notícia, tu largava tudo para trás, né? Então, é diferente, eu acho, essa relação dos movimentos sociais hoje e de 1824, ou do século XIX num todo, né? O que tu me diz disso? Eu acho que é interessante a pergunta que a Lizzie fez, a comparação, mas as épocas são bem distintas, né? Hoje, como tu falou, a gente tem condições a gente vai estudar, de repente vai trabalhar, e a comunicação entre países é muito mais rápida, ela é imediata, ela é em tempo real. Enfim, tu consegue ter, quando eu falo de migração, essa de migrar e deixar quando não está ruim, não está bem, é dentro de contexto de levas, né, migratórias, de populações inteiras, né? Nós estamos falando do século XIX, por exemplo, 24 aí, na Alemanha, no Hessen, teve aldeias que deixaram de existir. A população inteira emigrou. E nesse contexto. E é interessante falar, assim, é bom que a Liz tenha lembrado isso, porque, assim, o 1824 até 31, que é o primeiro reinado brasileiro, a situação da Alemanha é uma e do Brasil também, né? E depois, quando vai vir outros períodos migratórios, o no caso, a Revolução Farroupilha, no segundo reinado, já quando Dom Pedro II já dá o golpe da maioridade, né? Assume o governo, não mais a regência, e depois a Alemanha como unificada em 71, e depois já no século XX. Então, assim, esses períodos são muito diferentes um do outro. O motivo que leva as pessoas a emigrar é quase sempre o mesmo, né? Tentar nova vida, dificuldades econômicas, guerras, enfim, isso de modo geral, esse é o que faz com que as pessoas deixem o país. Mas as condições que elas vão se estabelecer é que mudam. Por exemplo, o 24, as pessoas têm, aqui no sul, por exemplo, 77 hectares de terra, isenção de impostos, sementes, ferramentas, enfim, animais. Quando passa 20 anos depois, já muda, já diminui-se as terras, já diminui o subsídio, já não é mais o governo imperial que patrocina isso, ou seja, não é mais um projeto do Estado brasileiro, é um projeto provincial. Muitas províncias, no caso, muitos estados, deixam esses projetos para particulares. A gente vai lembrar aí Blumenau, enfim, Espírito Santo também, outras coisas bem interessantes, Minas Gerais. Então, assim, o contexto vai mudando. Por isso que quando eu sempre falo, quando a gente faz palestra, que imigração alemã, a gente precisa conceituar o que era a Alemanha na época, quem são esses alemães e os períodos. A gente não pode comparar o imigrante que chegou em 24, por exemplo, com aquele que chegou em 46, ou aquele que chegou em 96, já no final do século XIX, ou então aquele que chegou entre guerras, que foi um período bem importante, né? Por exemplo, a gente vai lembrar no primeiro período que eu falei, no caso dos protestantes, no entre guerras, por exemplo, são judeus alemães que vão, né, alemães de origem judaica, né, que vão migrar, e não mais protestantes. Então, assim, tudo sempre precisa ser posto num contexto, né? E é óbvio que vai mudando. A gente está falando de 200 anos, né? São 2 séculos, né? A situação não vai ser igual. Olhando assim numa perspectiva, né? Como tu colocou, são períodos diferentes, com pessoas diferentes, em momentos problemáticos diferentes. Também tem essa questão, né? Vamos lembrar agora aí a grande enchente que deu aqui no norte da Alemanha e na região do Reno, né, Lizzie? A gente está vendo aí o pavor. Aqui em Munique a chuva começou a cair, as pessoas já começaram a cuidar. Será que vai encher aqui também? Né? Então, assim, quando tu tá com medo, né? Tu tens uma posição frente à sociedade diferente. Né? O medo te motiva muita coisa, né, Lizzie? Com medo e sem nada a perder, né? Sim, mas é assim, aquilo que eu falei, quando a gente, esse contexto de 24, por exemplo, imagina esses alemães, eles estão saindo de uma Europa de 15 anos de guerras napoleônicas. Tá? A Alemanha era campo de batalha para um ou para outro, né? Ou Napoleão avançava, ou os russos, ou os austríacos, ou os ingleses, enfim, era no centro da Europa. Então, assim, campos devastados, cidades devastadas, o número de pessoas doentes era muito grande com a varíola, enfim, infectadas, pessoas morrendo, tanto que se a gente for ver os registros de nascimento e morte dessas famílias, na Alemanha é muito alto. Quando há migração para o Brasil, elas têm a mesma quantidade de filhos, 10, 12, 15 filhos, mas todos sobrevivem, ou seja, tu consegue identificar que há uma melhora de condição financeira, econômica, né? Ou seja, pelo menos para subsistência elas têm, então tu identifica isso.
E aquela questão assim, né? Eles precisam deixar a Alemanha, não sabem para onde ir, e aí vem um agente do Brasil e diz, olha, o Brasil tem uma imperatriz que é uma imperatriz Habsburg, né? Uma imperatriz que fala alemão, de cultura alemã, e o Brasil está oferecendo terras, está oferecendo subsídios, e aí o cara olha para si, mas eu não tenho. E existem cartas, a petição que a gente tem, inclusive, trata do livro, de alguns porque para deixar a Alemanha tu precisava pedir para o prefeito ia emitir uma carta dizendo que tu não tinha dívidas, sabe, os débitos, que tu podia liberar, enfim. E tem uma carta do imigrante, ele diz assim, olha, ele solicita para deixar a Alemanha, olha, eu não tenho mais condições de sustentar minha família, já perdi filhos e mais ao morrer se eu não sair daqui. O prefeito deixa ele sair, enfim, ele usa a carta para usar como que é o que o Brasil exigia para fazer o passaporte de saída. Então, assim, situações que eles não tinham muitas escolhas, e alguém vem e oferece assim, uma possibilidade que era única de ganhar a passagem, de ir para o Brasil, tentar uma nova vida. Então, muitos vão vir nesse primeiro período, e são quase 11 mil pessoas, um número considerável, nem perto daqueles que migraram para a América do Norte, né? Um número muito maior. A gente fala de milhões. Mas no Brasil, até o entre guerras, a gente estima entre 255 mil. 255 mil. Não são muitos, mas também não são poucos, né? Que vão emigrar nesse mais de um século aí, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e, no caso, esse começo do período que a gente está falando de 24. Né? Lise, o famoso filme Die andere Heimat, né? É um filme longo, preto e branco, mas busca dar uma ideia para quem está se assistindo, não só pelo conteúdo, mas pelo método que aparece, né? Ele busca dar uma ideia desse contexto da Alemanha do século XIX, não só do 1824, do século XIX. Mas um ponto que no filme aparece muito forte é a ideia da propaganda brasileira, ou propaganda até norte-americana, né? Mostrando uma vida melhor. Né? O que tu pode nos dizer sobre o que a propaganda contava e a realidade que as pessoas se deparavam quando chegavam no Brasil? O Die der Heimat é do Edgar Heitz, né? Ele faz uma... Se não estou enganado, acho que é, né? Ele faz um filme já um pouquinho depois do 24, né? Década de 40. Que é um pouquinho diferente do 24. Mas assim, o que o Schiffer, que é o cara que vai buscar, que o Bonifácio vai envia, né? Antes da independência do Brasil, para o Schiffer buscar colonos e soldados, né? Ele escreve um livro sobre o Brasil. E o Brasil parece ser um paraíso. Então, assim, e muitas cartas das pessoas que chegavam aqui, o governo fazia questão de fazer com que essas cartas chegassem até a Alemanha. Porque não era tão simples chegar uma carta daqui até a Alemanha. Não havia correios, né? Não havia pessoas de ligação, como a gente... postos de embaixada, não era tão simples assim fazer uma carta, uma correspondência de alguém simples, sem muita importância política, chegar de um lugar ao outro. Mas o Brasil apoiou muito dessas cartas que falavam bem do país. Tá? Cartas aqui que falam maravilhas, né? Tudo em abundância, a caça, o imperador é uma maravilha, enfim, tudo para que chegasse no seu destino e conseguisse cooptar o maior número de pessoas possível. Nesse primeiro reinado, houve um processo interessante que hoje a gente vê muito na biografia, eu vejo muito na biografia de quem escreve sobre famílias, falar muito mal do Schiffer, né? Com um famigerado Major von Schiffer. Mentiroso. Na verdade, o Schiffer era um cara que, assim, ele era um idealista, como o Bonifácio, tinha boas ideias e má ideias, como de todo, só que o grande problema do Brasil não era o Schiffer. O grande problema do Brasil era o Brasil. O Dom Pedro era um cara que era um liberal só no nome. Ele tem várias cartas em que o ministro dizia: Schiffer, para de enviar a gente não consegue receber, nós não temos mais dinheiro. E o Dom Pedro, não, manda trazer que eu quero mais soldados, e assim vai. E aí chegavam as duas cartas às vezes na Alemanha, né? Uma dizendo que era para trazer, outra que não era para enviar. Sabe? Então assim, o Schiffer vai ter culpa dessa balbúrdia? Não, né? É claro que daí, o que aconteceu? Muitos desses soldados, alguns de patente alta, né, de posto alto na hierarquia, que receberam promessas para serem ainda maiores dentro do escalão na Alemanha,
chegaram aqui, o exército brasileiro não deixou, não permitiu isso. E eles passaram um tempo aqui no Brasil e quando voltaram para a Alemanha, difamaram o Brasil. E é desses relatos, né? Aí vou citar o Schlierhorst, o Zaida, enfim, entre outros, falaram muito mal do Brasil e falaram muito mal da administração brasileira, né? E essa imagem, como eles não podiam atacar diretamente o imperador, que era o imperador, né? Obviamente que eles iam atacar o Schiffer. Então, assim, se criou a imagem de que a culpa de tudo era o Schiffer. Mas se a gente for ver a documentação da época, ele era um cara muito informado, era um cara muito instruído, ele teve o cuidado de montar as expedições com regras dentro dos navios, porque, imagina, o navio que trazia essa gente tinha em média entre 100 metros de comprimento por 25 de largura. E aí eles enfiavam quase 400 pessoas dentro, a pé de sardinha. E muitas mulheres e crianças, famílias junto com soldados, ou seja, mulheres jovens com homens jovens. Pouca intimidade, né? Ele faz de regras, cuidado na alimentação, para não ter contato com, né, físico. Tudo tinha uma ideia muito interessante para a imigração, assim como o Bonifácio. Só que, obviamente, que isso na Alemanha, né? Quando eles chegavam aqui e caía na administração brasileira, para ter um exemplo aqui bem clássico, o diretor da colonização estrangeira no Brasil era amigo do rei, né, do Dom João VI. Depois passa a ser amigo do Dom Pedro I. Ser amigo, quero dizer que é o cara que é influente porque está ali na turminha, né? A fazenda de Morro Queimado, que foi comprada para fazer Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, a primeira colônia com os suíços, ela não valia nada. Era uma terra estéril, montanhosa. Quando o governo teve interesse em criar a colônia, ela foi vendida 24 vezes mais do que o valor que ela valia inicialmente. Porque o cara era amigo do rei. São Leopoldo, por exemplo, o Visconde de São Leopoldo deixou o Rio Grande do Sul para assumir o ministério. São Leopoldo devia ser estabelecido numa região, longe do rio, enfim, para elevado, marcações de terra. Quando ele deixou o Rio Grande do Sul para assumir o ministério, quem assumiu demarcou um lugar impróprio, ele vai dizer isso depois, para a infelicidade dele, a colônia vai ser, como foi ao longo do século, atacada por enchentes, muito próximo do rio, região pantanosa. A ideia inicial era dar um número X de terra, teve colono que ganhou 2 levas de terra, metade da terra, o dobro da terra, enfim. E isso não é culpa do Schiffer. Então, só que se costumou dizer que ele é... Tem inclusive uma que é a fazenda de café, onde alguns dos alemães foram levados para trabalhar, que virou escândalo, né? Eu estudei história aqui e isso sempre aparece nos livros daqui, que essa fazenda no interior de São Paulo, eu acho, sistema de parceria, né? Eles vão ser quase escravos nesse primeiro período ali, né? Esse sistema foi chamado de sistema de parceria. Ele foi criado pelo senador Vergueiro, que tinha enriquecido com escravos e depois virou abolicionista, enfim. A ideia era o seguinte: o colono ele ganhava a viagem, ganhava a terra, só que ele não podia, ele se estabelecia num lugar, na fazenda, só que ele não podia sair dali porque ele não pagasse a dívida com o agenciador. Ele não podia comprar nada fora tudo tinha que ser dali, ou seja, era uma roda viva, ele não conseguia se libertar nunca dessa pessoa. Era como um sistema de escravidão. Inclusive, depois a Prússia envia um viajante para cá para observar isso aí, ele vai ser chamado de escravidão mesmo, né? Na Alemanha vai ser, inclusive depois a Prússia vai editar um édito no final da década de 50 proibindo a imigração para o Brasil. 1859, né? Exatamente. E não ficou, não surtiu o efeito desejado, mas era muito mal vista, porque esses imigrantes, esses colonos, eles passaram a ser vistos como escravos brancos mesmo, né? Olha, a gente não vai para o Brasil porque em vez de ganhar terras, vão ser escravizados. Claro que não. Aqui só passando então a Brigitte, né? Heckrath. Está aqui na Alemanha, está mandando um abraço e boa noite para quem está por aqui, né? Então vamos lembrar aí. Lembrando, estamos falando com Rodrigo Tresparra, escritor de vários livros, não só do 1824, como temos aqui, né?
mas também de outras obras, né, como a gente já lembrou das histórias não ou mal contadas, né? E agora com a Revolução de 30 também, né, Rodrigo? Então, vários temas de diferentes matizes para quem gosta de história, de temáticas históricas. Né? A Lizzie também falou do filme, né? Mostrando aqui, então, o Die andere Heimat. Para quem não sabe, o Die andere Heimat ele não é o primeiro, ele é o quarto da série. Né? Na verdade, ele é o filme de uma série que é Heimat. Né, na verdade, é uma trilogia de 4. Que virou 4 e depois tem o adendo. Né? Sendo que o Heimat, na verdade, ele pega mais atualidade, eles são períodos mais atuais, e o Die andere Heimat, aí ele volta para o princípio e fala realmente do Brasil, não só da primeira questão. Né? Esse aqui eu acho que é a coroação do Edgar Reitz. É muito legal a fotografia do filme, inclusive a capa do meu tela do computador aqui, a imagem das caravanas deixando o Hunsrück muito, muito interessante, bem legal. Não, eu ia dizer que tem gente que acha o filme muito longo, né? Eu achei ao contrário, tudo bem, ele é longo, mas ele tem um ritmo diferente. Ele tem um ritmo que te transporta para aquele período, né? Eu acho que é muito bem construído. Eu penso também que a gente está muito acostumado a ver filme de Hollywood. E filme de Hollywood começa com a tensão e acaba na tensão. Tu passa 24... as 24 horas do filme tu passa em segundos, né? E a gente não sente a tensão que seria uma migração longa e tensa. E o filme faz isso. Longa e tensa. Então a gente não vive naquele mundo da desilusão. A gente quase vive durante o tempo, são quase 3 horas de filme, né? Tu vive nessas quase 3 horas a ansiedade daquelas pessoas, né? Eu acho que essa... E torcendo para que ele consiga, né? Sem dar spoiler. Não vou dar spoiler. Mas torcendo para que o rapaz consiga realizar o sonho dele, né? Outros dizem assim, né? Não vem pro Brasil que depois que tu chegar tu vai ver o que vai dar. Eu acho que o legal do filme, a parte de ser, o fato de ser em preto e branco, né, também faz uma... Eu gosto muito de fotografia, trabalhei com fotografia há muito tempo, e antes de me dedicar só à história, então eu gosto muito de fotografia, a fotografia do filme é muito bonita, porque o preto e branco te remete a uma outra época, né, ele te deixa uma outra, e isso, o filme como dá esse... Eu acho muito legal isso, bem interessante. Eu tentei fazer isso no livro, né, claro que não tenho o recurso do som, enfim, de imagem, embora o livro seja muito bem ilustrado, mas essa narrativa ela tem essa ideia de tentar contextualizar o Brasil, a Alemanha, esse contexto do século XIX para as pessoas, porque até fiz um capítulo especial sobre cartas, porque como a gente fala, às vezes, hoje é tão comum, as gerações mais modernas, elas têm tanta facilidade com comunicação e de encontrar uma coisa, que elas perdem a noção de que não mais uma geração atrás, e nenhuma geração, às vezes, isso não era comum 20 anos atrás. E se a gente tirar o rádio e a TV, né, e a internet nem se fala, tenta tu tirar alguém hoje em dia, olha, tu não vai ter mais TV, mais rádio, nem mais internet. Desespero. As pessoas vai pirar. Então, se reportem isso 2 séculos atrás, em que não tirando luz elétrica. Também a luz elétrica, obviamente. Né? Então, assim, é difícil, né? Imaginar, por exemplo, o caso, eu sempre faço quando a minha data de reflexão maior, além do dia 25 de julho, é 9 de março, né? De 25, porque é quando a minha família chega em São Leopoldo. E eu sempre me ponho no lugar deles, né? Vieram o filho mais velho veio já casado, um neto pequenininho e também crianças pequenas, né? Ele teve 2 casamentos e eu acompanhei toda a documentação dele deixar a Alemanha, dele vender o que tinha lá, investir tudo nessa viagem, passar 3 meses no navio, 1 mês até a Alemanha, porque de Hessen no sul até o centro, até o norte, no porto, caminhando, né, em caravana, com a esposa grávida, pega um navio, entra no navio, 3 meses de viagem, chega no Rio de Janeiro, depois mais 20 dias de viagem até o sul, para depois chegar a São Leopoldo, aguardar a terra, enfim...
fica dependendo dos outros para comer, para alimentar, para dormir, com crianças pequenas. Pô, é um sacrifício enorme. Contigo, né? Tipo, não, eles Deus queira que ninguém te assalte. Exato, eles tinham possibilidade de levar um baú e deu. Não, sabe, há muitas coisas, muitos que conseguiram vencer aqui e prosperaram, mandaram depois, mais tarde, vir buscar piano, buscar, né, aqueles que tinham mais condições, buscar portas, às vezes da Alemanha, enfim, material mais... Mas a maioria tinha só a roupa do corpo, né? Não tinha, eles não tinham nessa época, e é bom que a gente diga isso, eles não tinham um tênis para correr, um sapato para ir de noite na lancheria ou numa festa, não tinham uma calça para cada dia da semana, não, era uma calça para o mês todo, para o ano inteiro, sabe? E isso às vezes as pessoas não percebem, por isso que eu acho importante, eu falei antes no começo sobre o que às vezes me indigna, não, mas me decepciona, as pessoas quererem extrair de alguém que lhe pode dar uma coisa, mas não entender a dificuldade que essa pessoa passou para que ela tivesse aqui hoje, né? E eu faço essa reflexão sempre, e quando a gente fala de imigração, por isso, né? Porque realmente não era fácil, como não é muito fácil. Tem um lado emocional também, né? Claro, sim. Obviamente que, assim, por exemplo, hoje em dia, as pessoas que emigram hoje, né, principalmente do norte da África, de países em guerra ou países em situação de calamidade, começam a emigrar para atingir a Europa e às vezes são mal vistas. Gente, o processo que essas pessoas estão passando hoje, no século XXI, é exatamente o mesmo processo pelo qual os nossos ancestrais passaram. Exatamente o mesmo. O motivo que os leva a deixar o norte da África ou países, a Ásia, enfim, em situação de calamidade, é exatamente. Imagina, tem pessoas bombardeando o teu quintal, matando teus filhos, tu não tem o que comer, tu vai fazer o quê? Tu vai emigrar. E é exatamente isso que nós fizemos, né? Nossos antepassados, os alemães, fizeram 200 anos atrás. Mas se tu for olhar, aqui na Alemanha, pelo menos, tem um conjunto de pessoas que são brasileiros, principalmente Rio, São Paulo, Nordeste, que vêm para cá exatamente fugindo da violência. Né? Diferente do meu caso, que eu vim por causa da Lise, né? Que é uma outra realidade. Mas assim, eu vou te fazer uma outra pergunta, nada a ver com isso, antes, para dando um abraço para o Erno Willig, de Caxias do Sul, que também está nos escutando. Manda um abraço também para o pessoal da Vinícola Demore, né, que fica lá em Caxias do Sul. Erno, vá na Vinícola Demore, diga que ouviu aqui do Denis, né, e adquira os vinhos suco de uva e a grapa. Né? Bom, voltando para cá. Rodrigo, tu fizeste o livro 1824, que traz um apanhado de história brasileira, tu traz um apanhado sobre questões polêmicas, inclusive, que tu dá aqui no título, né? Um plano para assassinar o Dom Pedro I. Então não vou dar spoiler do livro, mas eu vou te fazer uma pergunta, né? Diferente das que já te fizeram. Pergunta é, já que tu faz entrevista sobre esse livro para o Brasil todo, porque ele é um livro nacional, né? Ele vai pela Lea Brasil. Quem quiser adquirir, por favor, depois tu passa aí para nós a conexão de onde é que é a livraria digital que as pessoas podem adquirir, fora as melhores livrarias do Rio Grande do Sul também, né? Mas a pergunta é, qual a pergunta mais absurda que as rádios de Rio, São Paulo, Nordeste que falaram contigo fizeram sobre o livro? Mais absurda? Essa aqui é para sacanear. Pois é. É que me colocasse na saia justa agora. Ninguém vai saber quem fez a pergunta. Não, eu acho que o pessoal tem duas. O pessoal tem duas dificuldades no Brasil, né? Primeiro, que o brasileiro, de modo geral, ele não conhece a própria história. E a história brasileira, ela é muito rica. A história do Nordeste é uma, né? A história do Sul é outra. A história do Norte é outra. A gente tem períodos históricos. O Nordeste nasceu. O Brasil nasceu como Nordeste. Que eram as invasões holandesas, invasões francesas, enfim, tem um desenrolar histórico que difere muito do Sul, por exemplo. Então, assim, eles têm muito, de modo geral, o brasileiro tem pouca noção do que é o Sul. Uma coisa que eu acho absurda, por exemplo, a gente não tem um livro didático, tá, nada, e está na capa do livro, sobre a igreja protestante. Nada. Tu não estuda em ensino médio nada que fale da presença em algum momento de protestantes no Brasil. Olha, e o Sul é
é bastante rico nessa questão, né? Afinal de contas, foi as primeiras levas que diferente do que era o católico, que era oficial. Essa é uma das coisas que o pessoal faz, né? Não sabe, não tem noção dessa questão da questão da igreja protestante. E a outra, que é o que chama atenção, talvez mais, e o pessoal quer saber por quê, é a questão do Dom Pedro I, né? Por que assassinaram Dom Pedro I? Mas não me vem, assim, nenhuma absurda, não tô lembrando de uma pergunta, assim, muito absurda. Talvez do traje, o pessoal associa com o traje. É sempre aquela questão dos estereótipos, né? O pessoal lembra muito a questão que é muito comum, né? Qualquer mídia, qualquer jornal brasileiro vai divulgar. Falou em Alemanha, vai ser aquele cara que tá com caneca de chopp, a Lederhose, e tá com um chapeuzinho de pena, e enfim. Vamos perguntar, você de casa que está escutando, né? Falando aqui direto assim para a câmera. Você que está escutando quer fazer uma pergunta absurda com o Rodrigo 34 pode fazer. Bom, mas esse é um ponto interessante também, né? Tu falaste da Lederhose. Dentro dos bens do teu bisavô, né, que tu relataste, né, um deles era a calça de couro, né, que teria uma calça de couro dentro desses, não é o espólio, seria os bens, né? Sim, o inventário. O inventário. Mas um dado também interessante, as pessoas têm que se dar conta que calça de couro em cada lugar ela é diferente. Então, a ideia de que tudo é Oktoberfest, mesmo que diga calça de couro, não é a mesma coisa. Não, eu quis ilustrar só a questão porque o pessoal, tem gente, a gente vai em festa de pomerano, por exemplo, festa pomerana. Muito legal, enfim, eu acho... mas assim, daí tu olha, o cara tá vestido de bávaro, de tirolês. Ou então tu vai fazer uma festa em regiões que tem o Hunsrück como né, população de maioria. E aí, sabe, e não tem nada do Hunsrück ali, não tem, a não ser o dialeto que a pessoa fala em casa, mas eu acho que isso deveria ser melhor trabalhado, assim. Acho que as festas poderiam ser comerciais, e eu não vejo nada de mal nisso, acho que é importante explorar o turismo comercial, cultural, enfim, histórico. Só eu acho que poderia dar uma atenção maior à história, né? Chama um historiador para ajudar na questão aí, que senão tu vende uma imagem que é uma irreal. E os alemães sabem disso. Aqui no Brasil passa batido, mas se tem gente falar com alguém da Alemanha, eles vão dizer assim, mas isso aqui não é daqui não, sabe? Da região que está se tratando. Então, eu acho que é importante, assim como a gente tem um cuidado, por exemplo, que se tem com os trajes que hoje está muito em voga, na, né, questão dos trajes dos escravizados na Bahia, por exemplo, ou então os próprios aqui do Sul mesmo, um traje típico gaúcho, né? Que se tem um cuidado né, de contextualizar, acho que tem que ser a mesma coisa com a questão dos alemães, senão fica muito caricato, né? E fica tudo muito simplista, muito raso, e aí fica complicado para... E uma coisa que eu vejo, talvez essa seja a pergunta, talvez não de um jornal ou de um veículo, Denis, mas assim, as pessoas me perguntam muito, e elas leem um livro e falam, mas não era assim que eu imaginava, ou então, meu avô me contou diferente, porque, que nem eu falei, os livros de história da imigração alemã no Brasil, eles tinham muito a questão do, assim, meio ufanista, assim, glorificar o imigrante, né, principalmente os livros de família, e muita coisa, assim, pegada de outras coisas, tipo assim, do contexto de uma família. Cada ser humano é uma história diferente, né? E uma família não é igual a outra. Vieram no mesmo período, mas elas não vieram nas mesmas condições. E aí, às vezes, um pega de outro e copia a mesma coisa, como se fosse tudo igual. Mas é a mesma região, bota aqui junto que é igual, sabe? E sem documentação nenhuma, sem nenhum tipo de critério. E aí se cria aquela imagem, não é tudo igual, sabe? É preciso ter cuidado com essas coisas. Mas eu também penso assim, Rodrigo, eu concordo plenamente contigo, eu me vejo um tanto purista, né? A gente quer que as coisas sejam do jeito certo, da forma certa. E estar aqui na Alemanha também ajuda. Não, eu até não vejo isso como tem que ser o certo, mas só não faz o muito errado, entendeu? Acho que precisa ter um bom senso, né? Eu não preciso, assim, tipo, fazer uma festa de uma região sul da Alemanha e usar a roupa do norte, né?
Eu concordo plenamente contigo. Os alemães aqui riem dessas coisas, né? Exemplo de no Brasil o pessoal usar calça de couro que é de tecido, né? É muito. O pessoal pergunta para aí, mas por que tu põe um corte de calça de couro numa calça de tecido? Aí tu pergunta, não, vai parecer que é de couro. Daí eles olham pra ti, mas por que não faz de couro? Não, ou então voltar uma bombacha de brim, por exemplo. É a mesma coisa, é como tu pegasse e fizesse uma cuia de chimarrão que não tem nada dentro, né? E tu ficasse chupando uma coisa que não tem nada, só pra fazer de conta Mas, e eu- pôr mas, na boca, mas, né? mas o pessoal tem feito aí, nada contra quem vende isso, tá? Enfim, eu não uso esse tipo de coisa, porque eu acho que não é. Mas já tem cuia de porcelana, cuia de vidro, cuia de não sei o que que é. Bom, a cuia tradicional que a gente usa tem um polongo. Enfim, eu acho que sabe, tudo é válido, só assim, não me vem com essa história de que tem base histórica, daí não, aí tá. Mas aí vem a grande questão, e aí, Lizzie, também acho que a gente fala muito disso em casa, né? É até onde ainda ter esta ilusão é melhor do que não ter nada. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm acho que durante a globalização fez que muitas coisas ficassem, não digo iguais, mas assim, popularizou muitas coisas. Então, e há um movimento, ainda que pequeno, de tentativa de identidade, né? Regional, local, de alguns movimentos, não é em todo lugar isso, mas o próprio Hunsrück, por exemplo, que nunca existiu um estado Hunsrück, é uma região geográfica. E aí o pessoal hoje trata do jeito que se fala, parece que é um estado alemão. E E não aqui é. existem pessoas que talvez nunca ouviram falar dessa região. Para o Entendeu? sul do Então, Brasil assim, é super importante. é super importante. Então, assim, há um resgate de identidade, e essa necessidade de afirmação dessa identidade faz com que ocorra isso, né? Hoje, por exemplo, assim, que nem eu falei dos alemães, que é ser alemão no século XIX, o elo comum era a língua. Mas hoje em dia, por exemplo, já há movimentos que começam a contestar se alguns grupos devem ou não pertencer ao termo alemães, né? E aí começa a entrar o termo germânico também, que aí se a gente for ampliar, poderia ampliar para termos que não são alemães, né? Porque o germânico também pode envolver populações que nunca tiveram ligação com a Alemanha, como a região costeira da Europa, enfim. Sabe, tudo é uma. E aí, quando tu faz essa tentativa de identidade, de resgate, ela é importantíssima. Eu acho que é importante. Faz com que se pesquise mais, se procure mais, se produza, se vá atrás de fotos, de documentos. Só que quando é feito isso de foto de maneira muito, às vezes, comercial, né, ou mais midiática, acaba perturbando. Porque uma pessoa que tem uma informação, por exemplo, de uma determinada etnia, a gente está falando aqui da imigração alemã, depois, se alguém dizer para ela que aquilo não é bem assim, ela não vai entender. Porque ela recebeu a informação de uma maneira e gravou. Não, eu vi um vídeo, um jornalista falar que era assim. E depois, para te desmistificar isso aí e tentar explicar, não é. Então, assim, eu acho que vale, acho que é importante a questão da identidade, da valorização, mas acho que também é importante ter esse cuidado, né? O historiador no Brasil, ele não é ouvido, né? Não sei como é que está na Alemanha, mas, assim, as pessoas procuram muito aqui normalmente alguém, um jornalista que entende de tudo. Se a gente for ver os grandes jornais, eles falam de jornal, de esporte, história, política, moda, e Se não é candidatam assim. à presidência ainda. Então, assim, não dá para. Eu acho que tem que ter cada um na sua. Assim, acho que, por exemplo, quem é um especialista, vai falar de moda, chama alguém que é da moda. Vai falar de história, chama alguém que é formado em história, que trabalha, que está pesquisando dia a dia história. Senão tu vai incorrendo em erros que são grotescos, que são erros que são de coisas que não são, não tem fundo de verdade, não tem fundo de pesquisa, não é baseado em nada. A grande questão é, a Lise é de Blumenau, né? Então cada vez que eu falo de estereótipo, parece que estou brincando, dando umas alfinetadas na Lise. Mas não é. Mas a gente pode olhar que as pessoas têm muito boa vontade, muito carinho, quando paramentam suas casas, quando vão com os seus trajes para as festas, como a Oktoberfest em Blumenau, ou em tantos cantos do Brasil, né?
E as prefeituras fazem aqueles pórticos bárbaros em todas as cidades de imigração alemã, né? Isso para dar uma cara bonita, né, no seu município. E eu me pergunto até que momento isso é falta de pesquisa ou que momento isso é dar uma origem honrosa para as pessoas. Porque a Kalise falou que o Hunsrück não é conhecido por grande parte dos alemães, correto, Lise? Uhum. Por que o Hunsrück não é conhecido por grande parte dos alemães? É por uma questão simples, é uma região mais pobre da Alemanha, até hoje. Está falando no século XXI. A região mais pobre da Alemanha é a região do Hunsrück. Então ninguém fica olhando para o lado mais pobre sem ser brasileiro que gosta de destacar a favela, né? Então, assim, a gente não pode querer também que as pessoas criem um espelho daquilo que é menos bonito, entre aspas, né? E óbvio que as pessoas vão olhar a Alemanha, vão ver Castelo de Neuschwanstein, vão ver a Alemanha, vão querer pegar Rothenburg ob der Taube, obviamente aquelas fotinhos de sempre, né? E basta olhar, né, Denis, que assim, que todos os livros de família e as pessoas me mandam muitas mensagens. Elas querem saber qual é o brasão da família. Mas, gente, nós estamos falando acabei de dizer, tá no livro, expliquei para lá. Nós estamos falando de agricultores, de colonos, de carpinteiros. Não há brasão. De gente que não tinha nem onde cair morto. Gente que tá... E assim, a maior parte das pessoas que eu falo, que eu pesquiso, na região da Renânia, ali, que é a região do Rhein-Hessen, hoje é Hessen e Palatinado, são da minha família, eu tenho muitos deles até o século XVI. Todos, não existe um carpinteiro nobre, não existe um agricultor nobre, ele não vai ter brasão. Então, assim, isso também é aquela identificação que eu falei no começo, de mostrar, de fazer a comparação, não, eu sou um imigrante alemão, a Alemanha é isso aqui hoje. A gente lembra da Volkswagen, enfim, propaganda aqui para as empresas, mas, grandes empresas, grandes nomes, grandes marcas, um país, né, com uma economia poderosa, mas que não era isso quando nossos ancestrais deixaram ela. E qual é o choque dessas pessoas? Às vezes eu descobri que o que elas consideram hoje a Alemanha, o local de onde elas vêm, nem faz mais parte da Alemanha. Ou nem existe mais. E também tem isso, tem cidades que sumiram. Não, o próprio sumiram por dois motivos, né? No caso que eu tenho pesquisa, em alguns casos no Hessen, aldeias que deixaram de existir porque a população inteira emigrou. Mas também temos casos no leste europeu, por exemplo, na antiga Prússia Oriental, que desapareceram ou que trocaram de nome, a população foi expulsa no pós-guerra, né? No caso da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, isso é muito... Só que eu fiz eu tenho o meu site, eu alimentava muitas coisas de família. Hoje eu já não faço, não consigo mais ter tempo para isso, infelizmente. Tem muita coisa armazenada para mim ainda, mas não consegui expor. Eu tinha muito interesse, por exemplo, todo mundo aqui, a gente fala da em casa, é o Hunsrück, né? Mas qualquer lugar que tu vai, mesmo quem não tinha ancestral Hunsrück, acabou ficando o mais comum, né? Se popularizou. E os meus não vieram do Hunsrück. Vieram na região ao norte de Frankfurt. Não falam dialeto do Hunsrück. Não falavam. Quando eu fui fazer a pesquisa deles, eu fiz questão de consultar pessoas que tinham escrito o dicionário, que falavam, né, a língua deles. Eu não quero botar no meu livro o livro do Hunsrück. Não era ruim que eles falavam, entendeu? Não é dessa região que eles vieram. Mas todo mundo falava que não, mas tudo bem, mas eles não falavam essa língua, esse dialeto. E assim acontece com muitos casos mesmo. E se generalizou. Hoje é como se fosse um único dialeto. E o pessoal fala que não é o que a minha avó falava. Aí tu vai ver a avó do cara, não era nem do Hunsrück. O famoso Rio Grandense Hunsrück. A famosa frase, todo mundo que se disse do Hunsrück fosse do Hunsrück, não tinha mais ninguém no Hunsrück. Então, para poder criar um ponto de partida. Agora, Rodrigo... Para fazer um recorte histórico, a maior parte das levas que chegaram no Brasil entre 24 e 26 são do Rhein-Hessen ou do Hessen. Só a partir de 26 é que a grande maioria vai ser do Hunsrück. Então as primeiras levas não são do Hunsrück. E tem gente que fala que sim. Não tem que fala que sim. Eu tenho todas as listas, o trabalho de pesquisa,
e depois só vai mudar o lado do Reno, né? Você vai passar do lado do Reno quando o Hesse-Darmstadt fecha relações com o Brasil e proíbe a imigração em 26. E aí passam as famílias que eram do norte, de Frankfurt, passam a ser do sul, né? Região de Mainz, Koblenz ali, no Mosela, mas até então, até os primeiros 2 anos, eram da região norte, acima do lado norte do Reno, né? E a pergunta, já que a minha família não tem brasão, me diz, qual que é o traje típico da minha família? Essa é outra pergunta sacana, porque 99% das cidades não tinham traje típico. Isso também é outra questão, né? Tu sabe bem disso, que a gente já tratou várias vezes disso, né? Eu pesquiso, tenho tentado pesquisar. A minha única fonte ainda confiável hoje, ela é a fonte é o inventário, mas o inventário ele é vago, né? Ele diz assim, tinha um chapéu. Bom, mas que chapéu era esse, né? Qual é a forma desse chapéu? O que eu tenho feito é tentar ver pinturas de pintores da região de onde eles vieram, que retrataram a região, mas ainda assim a pintura romântica, principalmente que é dessa época do século XIX, ela tem a ideia de representar o que era belo na concepção deles, né? Não o que era, tanto que a gente vê tudo muito bonitinho, né, na composição. Então isso também tem que levar em consideração. Você não representa as coisas do dia a dia, né? Quando você vai escrever sobre alguma coisa ou fazer uma pintura de alguma coisa, é daquilo que era especial. Eu especialmente ainda estou buscando ainda informações e até hoje é uma região pobre, ainda é uma região não de pessoas, aldeias pequenas, então realmente não tenho identificação de traje, não diria se esse é o traje típico da minha família. Eles vieram de Büdingen, né, 40 quilômetros ao norte de Frankfurt, do Meno, mas eu tenho o que eu consegui até hoje foi baseado em informações da cidade de Frankfurt, que era próxima, da região da cidade, com os dialetos locais, mas assim, nada que pudesse se aproximar de um traje que a gente poderia dizer, esse é o traje comum deles. Mas eu tenho, por felicidade, ter encontrado um inventário que a gente pode tentar, assim, ter número de roupas, de móveis que eles tiveram, tentar imaginar as dificuldades que era viver, mas cor de roupa, corte de roupa, a gente não tem. Eu, no caso da minha família, especificamente, eu não tenho. Isso é a maior parte das pessoas não tinha essa identificação. Gente, estamos chegando já nos minutos finais do nosso bate-papo com o Rodrigo Crespar. Tá muito bacana, aqui a gente começou falando no retrospecto histórico, né, de 1824, destacando mais uma vez aqui o livro, né, 1824, né, que pode ser adquirido aí pela internet nas melhores livrarias e em vários momentos com preços assim bastante convidativos. Né? Além de adquirir o livro, você pode dar de presente para a família aí a caneca do 1824. Né? Tarará. Né? Faça como os alemães, também usem bolsas recicláveis, e se a bolsa também de tecido do 1824, também bacana. A bolsa não tem aqui. Né? Pô, Rodrigo. Mas é preciso comprar. Mas é preciso comprar. Tá no site dos Mundos, né? Pode comprar o livro, a caneca e a eco bag, né? O que a gente fala muito, eu acho que, e aí que eu quero dar um destaque aos amigos que estão nos ouvindo, que vão nos ver futuramente aí nas muitas reprises, né, desse bate-papo. Vamos lembrar que na semana que vem temos o Congresso Nacional da FECAP, e esse vídeo também vai fazer parte do Congresso novamente, vai entrar junto aí para poder nós discutirmos e falarmos do tema. Mas muita gente acredita que a gente joga um balde de água fria nessa ideia romântica sobre a imigração alemã. Né? Vamos lembrar que em Caxias do Sul, quem vai visitar o Parque da Festa da Uva, né, vai encontrar a famosa epopeia da imigração, em que é um show de sons e luzes, e o nome já é romântico, uma epopeia. Né? E a gente começa a conversar e falar que nem sempre é como a gente gostaria. E eu vou dizer, eu tomei um susto extremamente grande, Rodrigo, quando eu pude entrar numa casa da época da minha bisavó. Lá no museu que existe em Kloppenburg, existe uma casa do lugar que a minha bisavó veio, e eu tenho uma foto dessa casa, e elas batem. Né?
Eu até fiquei na dúvida se era a casa da minha bisavó que estava lá. E a gente se dá conta que eles eram pobres, eles tinham uma qualidade de vida baixa, eles viviam de favor, e tu pergunta até que ponto tu vai ter vontade de contar aquilo para tua família, né? Tu te pergunta assim, pô, será que eu devo passar para os meus antepassados, para os meus ascendentes, né? Meus descendentes, o que eram os meus ascendentes? Porque grande parte das vezes a história é muito mais bonita quando a gente conta do que quando a gente vive, né? Agora, eu também gostaria de desafiar os nossos amigos. Leiam aqui o 1824, leiam o Revolução de 30, leiam as Histórias Não ou Mal Contadas, leiam tantos outros livros sobre o tema da imigração. Vamos pegar aí o Shaw, ele tem o pessoal que trabalha com... Até desmistificaram agora o famoso Kerp de São Miguel, coitados lá, né? Saiu o livro que desmistifica a história do navio Cecília. As pessoas contavam com tanto glamour a história do navio Cecília e jogaram um banho de água fria, né? É um exemplo bem interessante da história, como a gente precisa mudar sempre, refletir sempre, pesquisar sempre. Eu acho, Denis, assim, eu acredito que, para mim, a história real, nua e crua, é melhor. Eu gosto de entender. Minha família passou muita dificuldade no interior do Rio Grande do Sul quando veio para cá, e eu não tenho vergonha nenhuma disso. Me orgulha muito nós termos passado dificuldade e termos conseguido vencer as dificuldades. Então, assim, é a mesma coisa com os imigrantes. Eu não vejo alguns amigos perguntando: o que tu quer sabendo da casa antiga? Eu me interessa e não tenho problema com isso. Eu acho que é importantíssimo. E todo o meu trabalho, por isso que eu disse que, independente de se é um casebre ou não, enfim, a história real, para mim, ela tem mais sentido. O que não impede, de maneira alguma, da gente poder assistir um filme que seja romantizado, ou ter alguma coisa que seja romantizada, enfim, né? Aqui atrás tem a bandeira do Rio Grande do Sul, da Alemanha. A bandeira da Alemanha na época não era essa, enfim. O que não impede de ter essas coisas, esses objetos e trabalhar essa questão. Acho que não tem problema nenhum. Mas eu gosto de saber as coisas na realidade. Acho que eu digo assim, olha aqui, eu tô com uma lida rosa, né, que consegue enxergar uma calça de couro. A minha família não é bávara, né? Eu moro aqui em Munique, já no Brasil usava antes. A gente não tem que deixar de usar aquilo que nos faz bem, que nos alegra. Agora a gente tem que ter noção do que é uma coisa e o que é outra, né? Nada me impede de usar algo da moda, né? A gente não tem nada contra a moda e nem a moda que se cria, né? O grande desafio que me parece é a gente conseguir lidar com nós mesmos, com as nossas expectativas e as nossas frustrações. Só para te passar aqui rapidamente, um abraço também do Orlando Filho, né? Que também está na nossa audiência. Um abraço, né? Orlando. Para a gente poder aí pensar. Gente, muito obrigado pela participação dos ouvintes que estão nos assistindo, para quem vai nos ver. Lembrando mais uma vez do convite para vocês leiam, porque quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente passa de deixar de ter a frustração para começar a querer remontar o quebra-cabeça. E é muito mais interessante, né? Mais uma vez aqui, 1824, né? Da Leia Brasil. Podem buscar as ótimas livrarias na internet, aí vocês têm várias opções, né? Sem contar outros tantos volumes que o Rodrigo já falou, né? Tanto pela Ed Bookers, lançou também aí pela... qual que é a edição da empresa dos Histórias Não Mal Contadas? Qual a editora? Então, assim, busquem literatura, leiam, vão lembrar também de outras tantas editoras aí que tem ótimos trabalhos, né? A Este, né? Que também tem trabalhos muito bacanas. Leiam, né? Isso vai ajudar muito a gente a construir uma imagem muito mais interessante da nossa própria história. A Alize está com o Thomas fazendo ele dormir agora, que nós já estamos às 11 horas e 15 minutos da noite na Alemanha. No Brasil, né, às 18 horas
2h13. Rodrigo, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de 1h15 de conversa sincera, com bom humor, né? Peço mais uma vez que nossos ouvintes e espectadores não se vejam frustrados. Aproveitem a Oktoberfest, vão na festa pomerana com traje bávaro, não tem problema. A gente brinca aqui, mas a gente tem que ter noção também que mais do que uma construção histórica, nós estamos falando de uma construção da atualidade para uma nova história, né, Rodrigo? E já te peço para fazer as considerações. Bem, mais uma vez, eu agradeço muito o convite. Tu sabe quanto eu gosto de conversar sobre o tema e quanto a gente troca de ideia nisso aí, né? Não só aqui na live, mas também sempre que a gente fala na Rádio Imperial. E faço o convite aqui, reforço o convite que tu fez para as pessoas lerem mais, né? Não só o 1824, mas outros livros, outros autores. Quanto mais a gente lê, mais conhecimento a gente tem e mais a gente consegue se aproximar da realidade, né? Do que foi o período. E eu acho importantíssimo isso. O brasileiro precisa conhecer um pouco mais a própria história, conhecendo a si mesmo, a gente consegue conhecer a história do país. A pesquisa pelos antepassados é a pesquisa também da construção do país. Então, eu acho que isso é importantíssimo. Os países que têm demonstrado pujança econômica e índices qualitativos em todos os são países que apostaram em educação e conhecimento. A gente precisa apostar nesse caminho para as coisas melhorarem. Agradeço o convite mais uma vez, agradeço quem nos acompanhou hoje, nesse momento, e quem vai nos acompanhar no futuro ainda. Meu obrigado mais uma vez e até uma próxima. E convidando a todos vocês, nós temos aqui na internet o Cultura Café, para esse bate-papo bastante descontraído. Nessa semana, nós temos a data do 25 de julho, né, nesse domingo. Desejo a todos os colonos, os imigrantes, aos motoristas, um ótimo dia comemorativo. Né? Também convido vocês para até amanhã fazer as inscrições para o Congresso da Federação dos Centros de Cultura Alemã, que é gratuito, né? culturaalemã.com.br/congresso. Você pode se inscrever, ver este vídeo novamente e também ver outros espaços de discussão sobre gastronomia, dança típica, canto coral, turismo, né? Entre outros tantos espaços, né? Inclusive sobre humor, né? Teuto-brasileiro. E fazendo também um destaque para o trabalho do Rodrigo Trespa, não só na literatura, como também em várias revistas ligadas à história. Acompanhem, vão lá no rodrigotrespa.com.br, né, Rodrigo? Que é o teu website, que as pessoas podem também ver vários textos lá, né? E isso é uma oportunidade para as pessoas poderem ter mais informação. E acompanhem a gente no Boletim der Ruth, na Imperial FM, na 104,5, ou lá no www.imperial.fm.br, que vocês podem ouvir o nosso boletim, o nosso programa de rádio com música, bom humor e as dicas de leitura do Rodrigo, semanalmente a partir das 8 horas da noite. Caríssimos, que vocês tenham muita saúde, que possam se cuidar, tomem a vacina, né? Acreditem nos historiadores que isso já aconteceu em outras vezes, não é novidade, só que não tinha vacina na época. Tá? Então, gripe espanhola e coisa assim é coisa séria. Então vamos cuidar que o corona não é o primeiro e não é o último a fazer o que está fazendo conosco. Fiquem bem. Né? Lizzie, quer dar tuas despedidas finais, já que está a retornar aqui, por gentileza, Dama da Noite. Olha só, a Dama da Noite com camiseta de bolinha, tá certo. Eu vou estar aqui. Então, dando um pouco mais para cá. Ainda não aparece. Tá, pronto. Então, só desejando uma boa noite a todos, um bom inverno, porque parece que vai ficar bem frio aí. E me desculpando também por ter ficado indo e vindo o tempo todo. Isso é fazer essas atividades de casa, né? O Rodrigo que já tem os seus filhos, sabe o que é a idade dos 2 aninhos, né? Tchau, gente, caríssimos, um grande abraço para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau. Boa noite.